Obrigado, Senhor Jesus, por esta semana que está concluindo. A tua mão, o teu favor, a tua graça, Senhor, esteve e está sempre sobre nós. Nesta manhã nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Nos alegramos pelas maravilhas que tem feito, Senhor, sobre as nossas vidas, pela graça que nos alcança, por este favor, Senhor, imerecido. Derrama, Senhor Jesus, a tua presença nesta manhã. Que a tua presença, Jesus querido, possa estar neste ambiente, renovando cada coração. Que o alimento desta manhã venha diretamente do teu coração, Jesus querido. Possamos beber a água da vida. Está na tua presença, Jesus. É o que queremos nesta manhã. Sentir a tua presença, Jesus. Acalmando os corações, renovando a esperança, trazendo o novo que vem somente de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Aqui, nós estamos no capítulo 8º, né? Esse capítulo, ele vai lá trabalhar Hebreus, né? Teve gente que tá perguntando qual é o livro que nós estamos trabalhando. Esse aqui, ó. Manso e Humilde, tá? Meninas, vocês respondam aí, caso quando aparecer aqui eu não consiga mais ver, tá? Manso e Humilde. Então aqui, esse capítulo, ele tem um tema, se chama Perfeitamente, né? Bom dia, Laodiceia. Então, Hebreus 7:25. E aí ele coloca aqui um pedacinho dele, ele coloca assim, ó. Jesus vive sempre para interceder por eles. E aí, aqui nesse Hebreus 7, vem explicando que Jesus, ele é o nosso sacerdote, né? Então, antigamente, a gente entende que existia o povo de Israel, existiam sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, a gente já viu várias vezes isso aqui, a gente já conversou sobre isso, né? Que existiam sacrifícios pelos pecados e fazia a ponte entre Deus e o povo. Mas havia alguns problemas, porque quem era o sacerdote? Eram seres humanos, como eu e você, né? E eles também eles pecavam também, eles morriam, né? Eles precisavam ser substituídos, ou seja, era uma coisa limitada, incompleta. Então, esse era o sistema, né? E aqui a gente consegue entender que vem falando sobre o verdadeiro sacerdócio, que é de Jesus, que é um sacerdócio superior, eterno e perfeito. Então ele coloca aqui, né, que isso é muito forte, né? Então havia muitos sacerdotes e eles morriam, mas Jesus, ele passou, né, pelo Calvário, ele passou pela cruz, mas ele vive. Ele vive eternamente. Então, ele é capaz de nos salvar totalmente, né? Então, Jesus, ele não morre, ele não é substituído, ele não falha. Então, diferente dos sacerdócios antigos, né? Ele vive para sempre para interceder, né? O trabalho de Jesus não terminou na cruz, ele continua ativo,
O ministério dele é contínuo, gente. Então, os judeus convertidos, eles estavam sendo tentados, nessa época, que eles estavam sendo tentados a voltar a um sistema antigo, de ter lá, né, o sacerdócio, que ia fazer os sacrifícios, né? Aí eles estavam nessa ideia, assim, talvez seja mais seguro voltar para aquela mesma maneira, voltar aos sacrifícios, né? E aí em Hebreus, né, que é como se fosse uma carta, né? Não sabe quem foi que escreveu essa carta, não sabe se foi Timóteo, se foi Paulo, mas não é totalmente uma carta, é como se fosse como que eu vou falar? Não é ministração também, é como se fosse ele ensinando mesmo, né? Ensinando tudo, né? E aí, em Hebreus, começa, não volte para o antigo. Você tem algo melhor, que é Jesus, né? Então, você não precisa mais voltar para aquele hábito antigo de sacrificar, porque Jesus, ele já fez, ele foi o sacrifício vivo por mim e por você. Então, não precisa mais voltar àquela época, não há mais necessidade de fazer isso. Jesus, ele foi o próprio sacrifício e ele intercede por nós, né? Então, e o que é essa intercessão? Intercessão é você se colocar no lugar de alguém diante de Deus, né? Isso é intercessão. Então, é quando ora pela outra pessoa, quando fala ao favor dela, quando apresenta a vida dela diante de Deus. É como se você fosse ali um advogado e entrasse na causa de alguém, né? Então, no sentido bíblico, interceder não é só pedir, é se posicionar entre duas pessoas, de um lado de uma pessoa, com suas falhas, com suas dores, com suas necessidades, e do outro lado a gente vê quem? Deus, né? Então, e a intercessão é isso, olha por ela, age na vida dela, tem misericórdia dela. E quando a gente fala da intercessão de Jesus, ainda é mais forte, né, meninas? Porque Jesus, ele não só intercede, ele está do lado direito de Deus, né? Então, ele intercede perfeitamente, porque ele nos representa diante do Pai. Você não chega sozinha, Jesus apresenta você a Deus. Ele tem esse cuidado, ele cuida de todas as suas ovelhas, né? E mesmo você falhando, mesmo você se sentindo distante, ele continua ali, ó, ela é minha. A Rose é minha, a Rosane é minha. Todas que estão aqui, Jesus, ele tem como suas ovelhas, você ele é pertencente, né? E ali a intercessão de Cristo é tão forte porque ele não intercede dizendo, ela merece. Olha fulano, olha a Rosane, a bichinha, ela merece. Não. Jesus, ele passou pela cruz, né? Ele morreu por mim e por você. Então, ele não só ele veio com o discurso de que a pessoa merece. Não, ele falou, já está pago, já está consumado, né? Então, ele vive sempre para interceder. Não é só às vezes. Não depende do seu desempenho, da forma como você está hoje. E o que isso pode mudar para nós, né? Porque é o que eu estava conversando com vocês agora no início. Às vezes a gente vive uma vida muito sozinha, né? Tentando fazer tudo, vencer tudo, né? Tentando dar conta de tudo. E ela tenta, a gente vai tentando merecer, tentando ser sustentada. E sendo sustentada, sendo defendida, sendo lembrada diante de Deus, a gente vive nessa constância, né? De ficar nessa luta aí, nesse looping. E Hebreus 7:25, ele não é só um versículo bonito, né? Ele é uma declaração mesmo poderosa de que Jesus, ele substitui completamente um sistema antigo e ele é o único mediador perfeito entre nós e Deus, né? E é lindo isso, né? Então, hoje nós não temos mais um templo com sacrifício, não precisamos mais matar os animais, não é necessário mais fazer isso, né? Mas fazemos às vezes algo parecido. Nós tentamos
Nós tentamos pegar pelos nossos erros, achamos que nós precisamos merecer, nós vivemos como se Jesus não fosse suficiente, né? Você não precisa de outro caminho, você não precisa de outro intermédio. Né? Você tem esse Jesus aí, olha, que olha por você. Você não precisa se provar, porque Jesus, ele já é suficiente. Ele já é suficiente. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ficar correndo atrás do amor de Deus. Não, ele já te ama, né? E o amor dele já existe. E então é aí. Então vamos começar a leitura, tá bom? Então eles queriam voltar para esse sistema antigo, mas não precisa. A gente tem Jesus, né? Ele intercede por mim e por você. E ele é perfeito, ele é bom o suficiente. Não precisa de mais nada, né? Então vamos lá. Vive sempre para interceder por eles. Uma das doutrinas mais negligenciadas na igreja contemporânea é a intercessão celestial de Cristo. Quando falamos sobre a intercessão de Cristo, falamos sobre o que Jesus está fazendo agora. Houve uma retomada notável da glória do que Cristo fez no passado, em sua vida, morte e ressurreição, para me salvar. Mas o que ele está fazendo agora? Para mim, para muitos, o nosso Jesus funcional não está fazendo muita coisa agora. Para falar a verdade, tudo que precisamos para a salvação, podemos pensar, já foi feito. Mas não é assim que o Novo Testamento apresenta a obra de Cristo. Vamos passar um tempo considerando a intercessão celestial de Cristo. Não só porque ela é negligenciada hoje, mas porque também faz parte da obra de Cristo. Reflete singularmente o seu coração. Para entender o que é intercessão é como ela tem sido negligenciada, compare-se à doutrina da justificação. Muito foi escrito, pregado, ensinado sobre essa glória, a doutrina nos últimos anos. E isso é bom, ser justificado, é ser declarado justo aos olhos de Deus, absolvido juridicamente na corte divina, com base inteiramente no que outra pessoa, Jesus, fez em nosso lugar. Mas os nossos corações foram feitos de tal forma que constantemente decaímos de uma crença contínua nessa plena absolvição. Essa resistência do coração à total remissão perante Deus, com base no que Cristo fez, se consolidou na teologia medieval e posteriormente na teologia católica romana. Calvino, Lutero e outros reformadores recuperaram e corretamente reequilibraram a doutrina da justificação. E toda geração, desde então, teve de redescobrir essa doutrina em seu tempo. Este é o aspecto mais contraintuitivo do cristianismo. Somos declarados justos diante de Deus, não depois de nos recompormos, mas depois de cair a ficha num reconhecimento franco de que nunca o faremos por conta própria. Entretanto, a justificação enfatiza mais o que Jesus fez no passado, enraizado principalmente na sua morte e ressurreição. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, e à medida que colocamos a nossa fé nele, somos justificados, pois ele morreu a morte que merecemos morrer. Mas o que ele está fazendo agora? Não precisamos especular. A Bíblia nos diz, ele está intercedendo por nós. A justificação está vinculada ao que Cristo fez no passado. A intercessão é o que ele está fazendo no presente. Pense assim, o coração de Cristo é uma realidade estável, fluindo no decorrer do tempo. Não é como se o seu coração transbordasse por seu povo enquanto ele estava na terra, mas se estancou agora que está no céu. Não é como se o seu coração fluísse como um surto de misericórdia para levar a cruz, mas agora esfriou, reduziu-se a espécie de indiferença gentil. Seu coração se atrai pelo seu povo hoje, tanto quanto no seu estado de humilhação.
é a presente manifestação do seu coração por seu povo. Consiste na sua permanente intercessão por eles. Então, vamos lá. Olha o que ele vem dizendo aqui, né? Que um dos grandes erros, né, nossa, é da gente pensar na intercessão de Cristo só lá na cruz, né? Quando ele morreu por mim e por você, o sacrifício que ele fez. Mas quando falamos sobre o que ele está fazendo agora, e sem perceber, a gente vive como se tudo já tivesse sido feito, já resolveu. E agora, toma, filha, vai você e se vira. Né? A gente fala tanto, né, desse momento que Jesus, né, ele morreu numa cruz por mim e por você, pronto, tá feito. E é como se pronto, ele já concluiu a sua missão. E aí aqui no livro fala, não, isso faz parte dele, né? Essa intercessão diária, esse cuidado que ele tem por mim e por você, da mesma maneira lá, 2000 anos atrás, é hoje. Não mudou nada. Nada mudou, gente. Ele é o mesmo. A intercessão dele continua da mesma maneira, né? E aí ele vem trazendo aqui alguns aspectos teológicos, né? Dizendo sobre, assim, né? A intercessão, como ela tem sido negligenciada. Compare-se com a doutrina da justificação. Muito foi escrito, pregado, ensinado sobre essa gloriosa doutrina nos nossos últimos anos. Isso é muito, muito bom. Sem justificar é ser declarado justo aos olhos de Deus, absolvido juridicamente na corte divina, com base inteiramente no que outra pessoa, Jesus, fez em nosso lugar. Mas ele coloca assim, mas os nossos corações foram feitos de tal forma, constantemente decaímos de uma crença contínua numa plena absolvição, né? Então, a gente não consegue enxergar para além disso daqui, né? Que foi muito mais forte do que isso e vem sendo, né? Então, Jesus, esse capítulo, gente, ele mostra a justificação, ela está ligada ao passado, e a intercessão, ela está ligada ao presente. Ou seja, na cruz, você foi declarada justa. Hoje, você está sendo sustentada pela mão do Senhor. Sustentada. A salvação não é só um evento, gente, ela é uma realidade contínua. Ela permanece, né? E para te manter aqui, para me manter aqui, é só a intercessão e a mão de Jesus. A mão dele, a inclinação dele sobre nós. Né? Então, é muito, muito lindo isso que ele coloca, né? Essa questão que nós fomos justificados, nós passamos ali, né? Quando o Senhor morreu por mim pela cruz. Mas não é uma coisa só do passado. O presente hoje existe a intercessão dele por mim e por você. Ele vem cuidando de mim e de você para que a gente não caia, né? Nós estamos sendo sustentadas pela graça do Senhor e pela intercessão dele. Né? Pela intercessão dele. E o que é interceder? Lá na página 81 coloca. Em termos gerais, interceder significa que um terceiro se coloca entre duas partes e argumenta em prol de uma na presença da outra. Pense em um pai intercedendo por seu filho. A um professor, por exemplo, ontem eu intercedi pelo Pietro. Pietro esquece as coisas, gente, a cabeça longe, o TDAH, os trem tudo. Aí ele esqueceu o livro dele debaixo da carteira dele da escola. Chegou em casa, o menino ficou transtornado porque ele tinha que fazer ele tinha feito um cordel, né, do livro Pequeno Príncipe. E ele tinha que passar, né, fazer um cartaz, colocar e fazer o cartaz dele. E aí ele desesperou, mamãe, acabou pra mim, acabou, e o mundo acabou pra ele. O mundo acabou pra ele, porque pronto, eu perdi minha nota, a professora não vai justificar. Eu falei, filho, as coisas não são assim, filho, a gente pode conversar, a gente pode tentar ver o que pode fazer. Eu fui lá, mandei uma mensagem,
intermediei ali pelo Pietro, né? Claro que ele vai ter o mesmo nota que os que levaram o trabalho, que não esqueceu, não. Mas ele foi justificado. Então, ele vem trazendo um exemplo assim parecido. Olha, pense em um pai intercedendo por seu filho e um professor, um empresário intercedendo por um time, por um atleta. Então, o que a intercessão de Cristo significa? Quem são as partes envolvidas? De um lado, a Deus, o Pai. Do outro, nós, os crentes. Mas por que Jesus precisaria interceder por nós? Afinal, nós não fomos completamente justificados. O que o Cristo ainda precisa pedir ao nosso favor? Ele já fez tudo o que precisamos para nos remir completamente? Em outras palavras, será que a doutrina da intercessão celestial de Cristo quer dizer que falta algo na obra expiatória da cruz? Se podemos falar da obra completa de Cristo na cruz, então a doutrina da intercessão sugere que a cruz, na verdade, foi incompleta? A resposta é que a intercessão aplica o que a expiação conquistou. A intercessão celestial de Cristo, no presente em nosso favor, reflete a plenitude, vitória e completude de sua obra terrena, e não a sua falta. A expiação alcançou a nossa salvação. A intercessão é a aplicação, momento a momento, dessa obra expiatória. No passado, Jesus fez o que hoje ele clama. Hoje ele clama sobre o que ele fez. E é por isso que o Novo Testamento liga justificação e intercessão em seus textos em Romanos 8, 33 e 34. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, quem o condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos? E qual está à direita de Deus e também intercede por nós? A intercessão é uma atualizar constante da nossa justificação na corte celestial. Ai, que lindo isso, né? Interceder, gente, é quando alguém coloca essas entre duas partes, né? E ele fala um favor de alguma, né? Então, Jesus não está só tentando convencer Deus de te aceitar, né? Então, esse texto, ele diz muito bem claro, não é porque o Pai é duro, não é porque Deus está resistente, é porque o coração do Filho transborda por nós. A intercessão revela o coração de Jesus, né? Então, talvez alguém pense, mas Jesus não já fez tudo? Como ele colocou aqui no texto. Sim, ele fez. A cruz é completa. Mas o capítulo explica que a intercessão não é porque faltou algo na cruz. A intercessão é a aplicação contínua do que a cruz já conquistou. Então, Jesus hoje, ele atualiza constantemente a justificação. Então, ele lembra, ele declara, ele apresenta você ao Pai, né? Mas baseado no que ele já fez. E isso aqui é muito forte. A intercessão não é algo mecânico. Não é Jesus repetindo frases. É o coração dele em movimento. Mesmo coração que se moveu por você, que foi à cruz por você. É o coração que hoje intercede por você. Ele nunca esfriou, gente. Ele nunca se teve distante. Ele não perdeu o interesse por você. E é muito maravilhoso isso. Eita, esse capítulo é um pouquinho grande. Vamos lá. Indo mais fundo, a intercessão de Cristo reflete como seu resgate é profundamente pessoal. Se conhecêssemos apenas a morte e a ressurreição de Cristo, mas não a sua intercessão, seríamos tentados a ver a nossa salvação em termos excessivamente formais. Pareceria bem mais mecânico do que é verdade antes quem Cristo realmente é. A sua intercessão por nós reflete o seu coração. O mesmo coração que o motivou a viver, a morrer pelo seu povo, é o coração que hoje se manifesta em constante súplica, lembrando, persuadindo ao seu Pai, para que sejam sempre bem-vindos. Isso não significa que o Pai relute a nos receber. Então, esse Pai, ele não é ruim, né?
é que o filho tem uma atitude mais amorosa para conosco do que o pai. Vamos desenvolver isso no capítulo 14. A obra expiatória do filho foi um acordo prazeroso entre pai e filho na eternidade passada. A intercessão do filho não reflete a frieza do pai, mas o absoluto afeto do filho. Cristo não intercede por nós em razão do coração do pai ser duro, né? Mas sim porque o coração do filho transborda em nossa direção. E o prazer mais profundo do pai é dizer sim ao pedido do filho em nosso favor. Pense em um irmão mais velho, torcendo pelo seu irmão caçula numa corrida. Mesmo se na reta final o caçula estiver na liderança e certamente prestes a ganhar a corrida, será que o irmão mais velho irá se sentar e acalmar e se calar contente? De jeito nenhum. Ele estará gritando em plenos pulmões, exclamando de motivações, afirmando, comemorando vitória e solidariedade. Ele não consegue ficar quieto. É o mesmo com o nosso irmão mais velho. Joe Biden escreveu um livro inteiro sobre a intercessão celestial de Cristo, chamado Christ Complete Salvium. Cristo, um Salvador completo. A certa altura, ele explica como a doutrina da intercessão trata do coração de Cristo. Há um aspecto objetivo na nossa salvação, que Biden considera fazer parte da justificação. Deus nos justifica não nos dando novas leis ou se tornar o nosso exemplo por nós seguirmos, mas porque seu sangue derramado por nós. Ele justifica a nos dar, não ao tirar de nós. Porém, soma-se a esse aspecto objetivo do Evangelho, uma realidade subjetiva. Observe como o Biden descreve. Da mesma forma que você precisa conhecê-lo, bem como a forma de ele justificar os homens, você também precisa saber da prontidão que há nele para receber e fazer o que eles precisam para se achegar a Deus por meio dele. Suponha os seus méritos fossem completamente eficazes. Contudo, se fosse provado que há certa relutância nele em conceder tais bênçãos aos que procuram recebê-lo, pouco se aventuraria a buscá-lo. Porém, hoje a sua mão está aberta, tanto quanto está cheia. Nada o agrada mais do que entregar ao que tem e conceder tais bênçãos aos pobres e necessitados. Ainda que crescêssemos plenamente na doutrina da justificação e soubéssemos que todos os nossos pecados foram totalmente perdoados, não viríamos alegremente a Cristo caso ele fosse um austero Salvador. Mas a sua postura hoje nos céus, a sua disposição, o seu desejo mais profundo é derramar seu coração em nosso favor na presença do Pai. A intercessão de Cristo é o seu coração, conectar com o nosso coração ao coração do Pai, né? Então, essa imagem é linda, né, que ele traz do irmão mais velho, esse irmão que vai acompanhar, né, o irmão mais novo na corrida. E mesmo que esteja correndo ali, cansado, ele não tá parado, né? Ele tá ali gritando, ele tá incentivando, vai, você consegue, né? Ele não consegue ficar em silêncio. E assim é Jesus, né? Então, talvez você ache que Deus, ele fica quieto, mas na verdade o céu, ele está ativo, né? Ao seu respeito, falando por você. Jesus está intercedendo por você, defendendo você, sustentando você, me sustentando. E às vezes a gente acha que no meio dessa corrida, quando a gente tá cansada, a gente acha que tá correndo sozinha, né? Eu tô indo na minha força, eu tô vencendo porque eu dou conta, eu dou conta, eu vou fazer. Não, gente, não existe isso não. Existe a mão do Senhor sobre as nossas vidas e nada, absolutamente a gente faz nada sem a mão dele atuando em nós, né? Então, você pode estar de pé porque você está forte, porque você acertou tudo, você conseguiu, você está de pé porque existe um intercessor, alguém intercedendo por você. Existe uma intercessão acontecendo, gente. Então, a gente precisa entender isso, né? É muito lindo esse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, né? Deixa eu ver aqui. Acho que não vai dar tempo de concluir, não. Vamos só ler essa última parte aqui pra gente
Isso, são 7h56, vai lá. Nananã. Tá. Ainda que crescêssemos plenamente na doutrina da justificação e soubéssemos que todos os nossos pecados foram totalmente perdoados, tá, isso eu já li, né? Que a gente não viria alegre se o Senhor ele não estivesse ali sempre conosco, né? Jesus, ele está sempre presente. O texto de Hebreus 7:25, utilizado por Bynum no livro dele lá, talvez seja o principal texto do Novo Testamento sobre a doutrina da intercessão de Cristo. Depois de refletir sobre o sacerdócio consistente e permanente de Cristo, o autor conclui: portanto, também pode salvar perfeitamente o que por meio dele se achega a Deus. A gente já estudou sobre isso, né? Pois vive sempre para interceder por eles. A expressão perfeitamente vem do grego páteres. É uma palavra que denota completude, abrangência e um todo exaustivo. O único outro lugar em que ela é usada no Novo Testamento é em Lucas 13:11, que descreve uma mulher que não podia se endireitar completamente, pois estivera encurvada por 18 anos. O que significa dizer que Cristo pode salvar perfeitamente? Quem conhece o próprio coração entende. Somos perfeitamente pecadores. Precisamos de um Salvador que nos redima perfeitamente. Cristo não só nos ajuda, ele nos salva. Isso pode parecer óbvio para quem já caminha com o Senhor há um tempo. É claro que Jesus nos salva, mas pense em como seu coração funciona. Você vê dentro de si um sutil impulso incessante de tentar fortalecer a obra dele com as suas contribuições? Tendemos a viver como se Hebreus 7:25 dissesse que Jesus pode salvar quase perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Mas a salvação que Cristo traz é patelis, ela é completa. Segundo o raciocínio de Hebreus 7, parece haver um foco especial no aspecto temporal dessa salvação, uma vez que Jesus tem um sacerdócio inalterável que permanece para sempre. Diferentemente dos sacerdotes antigos que morriam, Cristo pode salvar perfeitamente. Então, a salvação de Jesus é o quê? Completa, perfeita, né? Por isso que o nome do capítulo chama perfeitamente, né? Então, a nossa presença na graça e na família de Deus nunca vai engasgar e morrer como um motor sem combustível. Todos tendemos a possuir, dá vontade de ir lendo. Acho que dá pra gente terminar esse capítulo. Vamos lá. 5 minutos. Todos tendemos a possuir algumas pequenas áreas da nossa vida em que temos dificuldade de acreditar que o perdão de Deus pode alcançar. Podemos dizer que fomos totalmente perdoados e nós acreditamos sinceramente que os nossos pecados foram perdoados. Na sua maioria, pelo menos. Mas há uma parte tenebrosa lá no fundo da nossa vida, mesmo agora que pareça intratável, horrenda e irrecuperável. Perfeitamente em Hebreus 7:25 significa que o toque perdoador, redentor, restaurador de Deus alcança as fendas mais tenebrosas das nossas almas, aqueles lugares de que mais nos envergonhamos, onde mais somos derrotados. Ai, gente, que profundo isso, né? Olha só, aqui ele vem trazendo essa perfeição, né, de Deus na nossa vida. Como ele pode nos salvar perfeitamente, ele pode trazer essa completude. E às vezes a gente olha assim, não, sim, aqui Deus já me perdoou, porque muitas vezes são coisas pequenas que a gente, deslizes pequenos que a gente dá, ou então coisas que são para nós, assim, né, toleráveis. Mas existem áreas, muitas vezes, no nosso coração, que como ele coloca aqui, horripilante, feio, aquele lugar mais escondido, aqueles erros mais escondidos, e aí lá no nosso coração a gente pensa, não, mas aqui não tem jeito, aqui não tem solução. Às vezes a gente olha assim até para as pessoas, né? Fulano não tem mais jeito.
Olha o que ele fez. Acabou para ele. Acabou. Chega. Mas aí, em Hebreus 7:25, o toque perdoador de Cristo, ele é redentor, ele restaura os lugares mais tenebrosos. Por isso que eu acredito tanto na palavra, gente. Eu acredito tanto nessa palavra, né? Como a mão do Senhor. Ele é capaz de curar até as pessoas mais difíceis. Aquelas pessoas que nós viraríamos as costas. A sua palavra é capaz de restaurar, curar. O toque dele, né? Meu Deus, é lindo demais isso, né? O toque dele. E você sabe que ultimamente eu tô muito... E eu tô assim impactada com isso, né? Porque eu tô muito pensando nisso ultimamente, sabe? Sobre o toque de Jesus. Eu parei num texto que vai ser muito usado na imersão, né? E esse texto, gente, quando eu li sobre isso, né? Sobre o toque de Jesus, isso é muito forte, né? E aqui ele vem falando sobre isso, né? Cadê aqui, olha? O toque perdoador, redentor e restaurador de Deus alcança as fendas mais tenebrosas das nossas almas. Aqueles lugares de que mais nos envergonhamos, onde mais somos derrotados. Às vezes você acha, ai meu Deus, eu não vou vencer essa depressão nunca. Esse sentimento que eu tenho de não merecimento, esse sentimento que eu tenho de autoestima baixa. Ai, no meu coração, meu Deus, eu até tento, mas eu tenho tanta raiva, existe tanta raiva dentro do meu coração, eu tenho tanta mágoa e eu vou carregando, eu acho que eu não tenho mais jeito aqui, eu não tenho mais jeito. E aí a gente lembra do toque de Jesus. Ele é capaz de alcançar os lugares mais tenebrosos da nossa alma. E o que nós precisamos? Nos render a este Jesus. Apresentar a Ele aqueles lugares mais escondidos. E dizer assim, olha, eu te entrego. Porque esse lugar aqui para mim parece ser impossível, Senhor. Mas eu sei que o único toque seu, Jesus, tudo pode mudar. Tudo pode se transformar. E se permitir, né, ser alcançada por essa graça. Ser alcançada por esse sacrifício que Ele fez. Sim, nós somos capazes, através do toque de Jesus, a sermos curadas dessas áreas, né? Aqueles lugares que mais envergonhamos, onde mais somos derrotados. Mas pensa só, essas fendas de pecado são justamente os lugares onde Cristo mais nos ama. O seu coração vai para lá de livre e espontânea vontade. O seu coração se atrai mais ainda por lá. Ele nos conhece perfeitamente e nos salva perfeitamente. Porque o seu coração se atrai por nós perfeitamente. Não podemos pecar e ultrapassar os limites do seu terno cuidado por nós. Mas como saberemos? O texto nos diz que Ele pode salvar perfeitamente o que por meio dele se achegam a Deus. Então nós precisamos ir até Ele, pois Ele vive sempre para interceder por eles. A intercessão celestial de Cristo é a razão de sabermos que Ele irá nos salvar perfeitamente. Eis o que significa o Divino Filho nunca deixa. Perceba a palavra sempre de trazer a sua vida. Morte e ressurreição sacrificiais perante o seu Pai, momento a momento. Segundo Calvino, Cristo
Assim volta os olhos de Deus para a sua justiça, afastando de nossos pecados, reconciliando de tal modo o coração do Pai para conosco, que por sua intercessão abre para nós o caminho de acesso para o trono do Pai. Será que nós entendemos o que isso significa? Observe o bendito realismo da Bíblia. Temos aqui o reconhecimento expresso de que nós cristãos somos pecadores continuamente. Cristo continua a interceder em nosso favor nos céus, porque continuamos a fracassar aqui na terra. Ele não nos perdoa por meio da sua obra na cruz, então ele espera que nos resolvamos com o resto. Pense num planador sustentado nos céus por um avião, prestes a ser solto para flutuar até o chão. Nós somos o planador, Cristo é o avião, mas ele nunca nos solta. Ele nunca nos abandona, desejando uma boa viagem com a esperança de que nos veremos para arranjar um caminho para o céu no restante da jornada. Ele nos carrega o tempo todo. Uma forma de pensar na intercessão de Cristo, portanto, é simplesmente esta. Jesus ora por você ainda hoje, segundo o teólogo Luiz. É um pensamento consolador saber que Cristo ora por nós. Mesmo quando somos negligentes em nossas vidas de oração, a nossa vida de oração não cheira bem na maior parte do tempo. Mas se você soubesse que Jesus está orando por você na sala ao lado, poucas coisas nos acalmariam a mais. A doutrina da intercessão celestial de Cristo por nós costuma ser negligenciada, e isso é ruim porque a sua verdade consoladora flui diretamente do coração de Cristo. Enquanto a doutrina da expiação nos assegura de que Cristo já fez no passado. A doutrina da sua intercessão nos assegura de que Ele está fazendo no presente. Se você está em Cristo, você tem um intercessor, um mediador neste exato momento, que está comemorando alegremente com o Pai, um motivo bom o suficiente para abraçá-lo no mais fundo do seu coração. Richard Sibbes escreveu que consolo é saber, na nossa ida diária ao Senhor, para nos dar a ousadia em todos os nossos pedidos, que vamos a Deus em nome de quem Ele ama, em quem Ele compraz, que temos um amigo em juízo, um amigo no céu por nós, que está à destra de Deus e se interpõe entre eles e nós, tornando-os aceitáveis em todos os nossos pedidos, que aromatiza as nossas orações e as torna aceitáveis. Portanto, traga em todos os seus pedidos a Deus o nosso irmão mais velho. Deus olha para nós com amor nele e se compraz em nós, pois somos membros dele. O nosso pecado nos estraga perfeitamente, mas a sua salvação também nos alcança perfeitamente. E o seu salvar sempre supera e ultrapassa o nosso pecado, porque Ele sempre vive para interceder por nós. Meu Deus. Ai, gente, que coisa linda, né? Que lindo. Perfeitamente, né? Perfeitamente. A cura no Jesus, em Jesus, né? Ele está ali por interceder por mim, por você. E Ele está ali. Leve as suas orações. E nas suas orações leva o nome do Filho mais velho, Jesus, né? Que coisa linda. E agora, para a gente encerrar, eu quero que vocês fechem os olhos. Agora, eu não sei onde você está, né? Se você puder, claro. Se não puder, mas você vai imaginando, vai pensando da mesma maneira. Tá bom? Agora eu quero que vocês fechem os olhos, tá? Se você puder. E se não puder, você vai pensando aí com o olho aberto mesmo, tá? Vocês vão pensar, né? Vocês vão estar aí pensando, vão imaginar, né? Então, você vai começar assim, fechando seus olhos, imaginar agora que você está numa corrida. E essa corrida é a corrida da sua vida. Essa corrida pode ser a corrida dessa semana, as coisas que você fez,
Hoje é sexta-feira, né? Na segunda-feira a gente fez uma reflexão e nós pensamos, né? Meu Deus, é tudo que eu tenho que fazer, eu vou te entregar, Senhor. Aí você começou com força, você começou com expectativa, você começou com fé, mas agora você está cansada. E eu acho que não é mentira, né? Muitas devem estar cansadas, não é só imaginação. Algumas estão fatigadas, meu Deus, tudo de novo. Às vezes vivendo o mesmo problema, às vezes vivendo a mesma dor, não consegui resolver o problema, tá da mesma maneira. E aí às vezes a gente vai se sentindo assim, cansada, as pernas estão pesadas e você tá correndo. Você tá correndo, e aí você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir chegar, porque minhas pernas já estão cansadas, eu já estou esbaforida, eu já estou exausta, né? E talvez isso seja você nesse momento, a sua fé, seu casamento, sua rotina, suas emoções. E possa ser que você esteja assim, nesse exato momento, com as pernas bambas, o coração esbaforido e se sentindo nessa corrida sozinho. Mas deixa eu te mostrar algo. Você não está correndo sozinho. Existe alguém muito importante à beira da pista com você. E ele não está em silêncio. Ele entrou nessa pista com você. Mas você olha lá, meu Deus, falta tanto tempo para eu chegar, para eu completar essa corrida. Ai, tá distante, mas eu já tô tão cansada, querendo entregar os pontos. Aí você olha para o lado e você olha, tem alguém ali diferente. Alguém diferente, ele entra nessa pista com você. Mas ele não tá em silêncio, não. Aí você olha, você fala, meu Deus, eu conheço essa pessoa. É Jesus. Que olhos fortes, que autoridade. E aí, você continua a corrida e Jesus está ao seu lado. E você está cansado, você olha para ele e ele fala, continua, filha, continua, eu estou com você, você não vai parar aqui, não desista, você é minha, vai, tá chegando, vai, eu já paguei um preço muito alto por você, você vai terminar essa corrida muito bem, vai, você não vai se sentir sozinho, eu tô aqui com você. Jesus está intercedendo, eu tô aqui intercedendo por você. Né? E aí você vai e continua essa corrida. Vai, mas parece ser tão distante. E o Senhor vai dizendo, eu estou com você, filha. Não temas, porque eu estou com você, eu te fortaleço, eu te ajudo. Você não vai cair. Ainda que tropece, não cairá, pois eu te sustentarei pelas minhas mãos. Eu te sustento, filha. Vai, passo a passo, corrida a corrida. Vai, respira fundo. Eu te sustentarei, eu te salvarei. Eu estou intercedendo por você. Eu estou à direita de Deus e estou intercedendo por você. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Corra, filha, corra com perseverança a corrida que nos é proposta. E agora você vai dizer para você, para aquilo que parece que ainda não tem solução, para aquela corrida que não completou, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha.
Eu não estou sozinha. Diga para você em voz alta, diante dos teus desafios, do cansaço dessa corrida, e diga: eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Jesus está intercedendo por mim. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu vou terminar essa corrida. Eu vou buscar a força que há no Senhor para mim. E você vai terminar, minha jovem senhora. Porque existe alguém intercedendo por você. E esse alguém é Jesus. Você não está de pé porque você está conseguindo. Você está de pé porque Jesus não parou de falar por você. Viu? Então se mantenha firme e com os nossos corações nessa certeza de que essa corrida se completará, de que a vitória chegará e que nós manteremos a nossa tocha acesa, porque nós temos Jesus que intercede ao nosso lado. Ele nos guia, nos acompanha, nos impulsiona. Jesus, nós queremos te entregar, Senhor, a corrida das nossas vidas. Não queremos ir sozinhas, Jesus, queremos ir lado a lado contigo, ouvindo a tua voz, Senhor. Brada, Senhor, a tua voz sobre nós, nos impulsiona, nos encoraja, nos mostra através do Espírito Santo. Senhor amado, que as nossas dificuldades vejam, Senhor, a Ti. Que o nosso olhar possa ser ajustado, Senhor, à Tua vontade. Derrama a Tua paz, Senhor, sobre os corações que aqui estão. Derrama a sua paz, Senhor, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, possa ser vista por Ti, Jesus querido. Que os nossos dias, Senhor, os nossos dias de corrida, os dias mais cansados, que a Tua mão, Senhor, possa ser apresentada a cada uma das Tuas filhas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Te adorarei, te adorarei. Estás te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aqui te adorarei, te adorarei. Estás aqui vendo nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. A gente ficaria aqui, né? Sentindo essa presença tão maravilhosa de Jesus, né? Que bom estarmos caminhando juntas. Bom final de semana a todas, que vocês entendam que vocês não estão correndo essa corrida da vida sozinhos. E se há uma corrida proposta ao teu coração, se há este chão que hoje você pisa, que esse chão esteja aí duro, seco, mas o Senhor irá derramar a presença dele de
tal modo que você será capaz de se impulsionar e continuar correndo alegre, feliz, alcançando o final dessa corrida com o Senhor. Viu? Jesus abençoe seu final de semana. Se estiver cansada, descanse. Vamos conversando por aqui, pelos stories, conversando por aqui, tá bom? Beijos. Beijos, fiquem com Deus. Vamos conversando. Até semana que vem. Segunda-feira, não faltem. E é isso. Tchau.